quem está à distância e muito boa tarde a quem está aqui em sala. É com alegria que fazemos nestes últimos tempos ainda uma sessão híbrida, portanto, com estas duas formas de participação, mas já com a possibilidade de um contacto e um público numeroso também já em sala, que é uma alegria para todos nós. Esta é a primeira sessão de um conjunto de 4 das jornadas de Teologia Prática. São as 11ª jornadas de Teologia Prática e este ano a comissão que preparou na Faculdade de Teologia estas jornadas decidiu dar por tema, por mote, amizade social, antíteses de um tema maior. Portanto, pegamos numa das metáforas ou das propostas que constituem o cerne na ação política da encíclica Fratelli Tutti e procuramos não tanto vir repetir o que o texto já diz, mas, sobretudo, seguindo uma metodologia que o próprio Papa Francisco sugere nos seus textos, entre o ver, o avaliar criticamente, o agir e o contemplar, a podermos chegar a uma proposta de reflexão sobre a realidade atual. Para isso organizamos 4 painéis que quisemos precisamente antitéticos, não diria contraditórios, mas com polaridades diferentes. Eles estão anunciados no programa que todos conhecem já, que se encontra online, e onde está indicada a lista dos conferencistas de cada uma das sessões. Eu sei mais, e em dando as boas-vindas a todos os que se inscreveram, e significando também desde já o agradecimento e a presença em sala, já apresentarei a senhora reitora, que é uma das nossas conferencistas, que temos o gosto de ter aqui connosco, e o professor Alfredo Teixeira. Temos em sala também o senhor vice-reitor, o professor José Manuel Pereira de Almeida, General Pereira de Almeida, que está acompanhado, aliás, por uma colega também de Teologia Moral, de Nápoles, a quem damos as boas-vindas, a senhora professora Garrafão. Bem-vinda. Está também na sala presente a senhora diretora da Faculdade de Teologia, professora Ana Jorge, e entre outros presentes está também o vice-diretor, um dos vice-diretores da faculdade, o professor Alexandre Palma. Para não nos perdermos e não gastarmos demasiado tempo naquilo que deve ser só uma introdução aos trabalhos, eu vou ler apenas, seguir aqui o guião que preparámos em conjunto quando imaginámos estas sessões. A amizade social é percebida na Fratelli Tutti como uma realidade que se apoia num amor que se estende para além das fronteiras. É uma amizade que conduz a uma tomada de consciência que reconhece cada ser humano como um irmão ou uma irmã e procura uma amizade social que integra todos. Procuramos, portanto, um olhar crítico entre 2 características que nos parecem caracterizam muito o nosso presente. A valorização do sentido da individualidade, por um lado, com a consequente afirmação da realização da pessoal de cada um como critério fundamental, e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que esta vivência de cada um, e de modo especial as novas formas de sociabilidade que as novas gerações procuram, partem da afirmação e do desenvolvimento de uma diversidade crescente de grupos de pertença e de identificação. Aquilo que nesta primeira sessão chamamos, nesta polaridade, do tempo da individualidade e das tribos. Neste contexto, as linhas que delimitam estas polaridades não são apenas geográficas, mas são também geopolíticas, geoculturais, na medida em que tais linhas, mesmo quando físicas, são suprimíveis de acordo com a conflitualidade de diferentes interesses que estão em jogo, sociais, económicos, políticos, de modo a que a expansão territorial por meios invasivos não raro resultou, hoje teríamos que reescrever o texto e dizer, não raro resulta em reações bélicas. A Europa
é o exemplo moderno de como o seu mapa geopolítico foi fortemente alterado após as duas grandes guerras do século XX. Este foi um texto que escrevemos ainda em janeiro deste ano. O desafio talvez consista em transpor as fronteiras que nos sossegam, percebendo que a amizade não é apenas a inscrição num grupo restrito de pertença, mas uma aprendizagem de competências a serem aplicadas à escala global. A experiência da amizade fraterna capacita o olhar para ver efetivamente o que está em redor, aprimorando a sensibilidade que despoleta uma qualidade ética, generosa, capaz de acolher o outro, o diferente, e de potenciar esse acolhimento e essa diferença. Vamos iniciar esta sessão, como faremos também com as seguintes, com um pequeno apontamento, nos casos poético, noutro musical. Nós para aqui escolhemos um vídeo que foi já gravado em 2014 e que fala por si. Ele é simbólico de um texto maior da tradição cristã, a primeira, portanto, carta aos Coríntios, e eu ia dizer declamado, mas é recriado por uma grande senhora que nos deixou recentemente no teatro português, Eunice Munhoz. Vamos ouvi-la. Boa noite a todos. Fala-se muitas vezes na linguagem universal da Bíblia, mas onde é que está o mistério dessa universalidade? Qual é o ingrediente mágico que este texto, com mais de 4.000 anos, 4.000 anos de história, nos continua a emocionar a todos? O segredo é revelado na passagem que vos vou ler. Ainda que eu seja capaz de falar todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, as minhas palavras são como o badalado de um sino ou o barulho de um chocalho. Ainda que eu tenha o dom de falar em nome de Deus e possa conhecer e saber tudo, conhecer os seus planos, ainda que eu tenha uma fé capaz de transportar montanhas, se não tiver amor, não presto para nada. Ainda que eu dê em esmolas tudo o que é meu, ainda que me deixe queimar vivo, se não tiver amor, isso de nada me serve. O amor é paciente, é prestável, não se envaidece, nem é orgulhoso. O amor não tem maus modos, não é egoísta, não se irrita, não pensa mal. O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo. Acredita sempre, espera sempre e sofre com paciência. O amor é eterno. As profecias desaparecem, as línguas acabam-se, a ciência passa, pois tanto as nossas profecias como a nossa paciência são imperfeitas. Quando chegar aquilo que é perfeito, tudo o que é imperfeito desaparece. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Depois tornei-me adulto e deixei o modo de ser de criança. Agora vemos as coisas como um espelho e de maneira confusa. Depois vemos-las
frente a frente. Agora, existem três coisas: fé, esperança e caridade e amor. A mais importante. A mais importante é o amor. O evento ocorreu em 2014, foi no âmbito de uma iniciativa da Sociedade Bíblica, que recentemente disponibilizou este vídeo e que tem circulado pelas redes sociais recentemente. Sem mais delongas, vamos passar então, ou continuar no tema da nossa primeira sessão. Para a mesa de hoje, propusemos esta polaridade no tempo da individualidade e das tribos. A hipótese que partimos é pretender identificar as tensões que cada um destes aspectos suscita nas dinâmicas sociais e percepcionar como é que ambos podem relacionar entre si. Se um certo entendimento da individualidade pode suscitar o tão criticado individualismo, uma absolutização da autonomia de cada um, ele pode também ser interpretado no sentido da procura da plenitude e no reconhecimento do valor da autenticidade pessoal e social. Por outro lado, se a afirmação de determinados grupos de pertença e formas de identidade social podem promover enquistamentos ou potenciar até dinâmicas sectárias, os modernos tribalismos, esses mesmos grupos de pertença e de identidade poderão ser pensados também enquanto lugares de proximidade, de encontro e relação interpessoal, numa abertura à diversidade e à complexidade. É precisamente de um mundo aberto que fala Francisco na Fratelli Tutti. É com todo o gosto que agora me apraz dar as boas-vindas aos convidados da sessão de hoje, à Sra. Professora Isabel Capelão Gil, nossa reitora, mas para além disso, e antes disso, professora desta casa, professora catedrática de Estudos de Cultura, fundadora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, diretora do programa também internacional de doutoramento em Estudos de Cultura, e que nos vai falar sobre novas estratégias de identidade no século XXI. Vamos ouvi-la em primeiro lugar, depois ouviremos o segundo convidado e no final esperamos poder dispor de um tempo para questões, comentários, portanto 20, 25 minutos. Muito bem-vindo e muito obrigado desde já pela presença aqui. Muito obrigada, professor Paulo Fontes, e muito obrigada pelo convite para estar aqui nestas jornadas de Teologia Prática. Aquilo que vou falar é essencialmente dois formatos, de uma perspectiva mais estético-antropológica, que é aquela dos estudos de cultura, e falar justamente sobre as transformações do modelo da identidade e a sua relação com dinâmicas de conflito, que é uma das áreas que tenho vindo também a trabalhar na minha investigação. Nós costumamos começar às vezes com epígrafes notáveis. Eu começo com uma epígrafe que também para mim é notável, mas que não tem, digamos, o reconhecimento académico dos autores canónicos. É uma frase, duas frases, de um aluno de mestrado, no ano passado, que me desafiou, foi talvez um dos alunos que mais me desafiou, porque esta frase colide justamente com aquilo que é o modelo de produção de conhecimento dos estudos de cultura e justamente com o tema que nos traz aqui, que é o do diálogo cultural, da amizade social, do conhecimento. E a frase é esta:
não me interessa conversar com quem não pensa como eu. Leio os textos e os blogs que me interessam. E, portanto, isto veio a propósito de um texto que estávamos a discutir, de um autor alemão, Walter Benjamin, escrito após a Primeira Guerra Mundial, um texto que se chama Experiência e Empobrecimento, onde ele fala, no fundo, de uma certa do empobrecimento da experiência que ocorre a seguir à Primeira Guerra Mundial e com um certo vazio genético que se cria com a destruição pós-guerra. E, portanto, ele diz-me isto. O texto foi escrito em 1932. O que isto tem a ver com o que se passa em 2021? Não me interessa conversar, quem não pensa como eu leio os blogs que me interessam. É este aluno que representa, no fundo, o maior desafio que alguém que labora, em primeiro lugar, no campo das humanidades como nós, no campo como estudos de cultura, que assentam no pressuposto de que estudar cultura é estudar o diálogo entre as culturas. Não existe, no fundo, o conceito de pureza cultural, é um construto, não é? Determinado histórico e socialmente. Portanto, como é que nós vamos conseguir chegar a uma geração tribalizada e por isso conotada ou que se revê em modelos de pertença limitadores e que, no fundo, representam o contrário do cosmopolitismo que está associado àquilo que é o desenvolvimento do pensamento das humanidades, mas que também, de uma lógica de uma Universidade Católica e de nós, enquanto cristãos, colide justamente com aquilo que é o entendimento base dos valores de algo cristão. E quando estava a preparar esta conferência, organizar algumas ideias para discutir hoje, deparei-me com um texto que representa justamente o contrário do que este aluno dizia nesta primeira aula do seminário de Estudos de Cultura, e que é uma reflexão também em torno de um grupo de estudantes universitários de Munique, um grupo que está muito próximo, que está na Universidade de Munique, o grupo dos irmãos Sophie e Hans Scholl, a Rosa Branca, e a reflexão que Romano Guardini faz em 1945, em novembro de 1945, logo no final da guerra, numa evocação dos irmãos Scholl. E este texto, que se chama Balanço da Existência, que está corrigido a um pequenino volume, com 2 textos do Romano Guardini sobre o grupo da Rosa Branca, portanto, Romano Guardini, a partir dos atos deste grupo de existência, destes jovens estudantes, reflete sobre um modelo de construção da realidade do mundo contemporâneo e salientava que nós podemos olhar o mundo de 3 perspectivas diferentes. A primeira é dos acontecimentos factuais, portanto, olhar de uma perspectiva meramente materialista aquilo que seria uma certa factualidade absoluta. A segunda é descurar os factos e olhar para a realidade sempre a partir de mundo das ideias, é a posição idealista, não é? O pressuposto idealista. E uma terceira, que é aquilo que eu privilegiei aqui enquanto estes estudantes, que é dos que orientam a sua visão do real a partir de um sentido de verdade integral e de transcendente que obrigava a um reconhecimento do próximo como realidade incorporada da comunidade gerada pela fé. E, portanto, é este sentido que é um tempo de reconhecimento material do outro, mas orientado por uma verdade maior, iluminada pela fé, e que, no fundo, ultrapassa estas 2 visões redutoras, idealista e materialista, que está na base da análise, da discussão que Romano Guardini faz da ação dos irmãos Scholl e da forma como lutam. Aliás, o Hans Scholl, a última frase que diz: a vida antes de ser morto, os judeus nazis, eles são, aliás, julgados e a execução da sentença é no mesmo dia do julgamento, portanto é um ato absolutamente brutal. A última frase de Hans Scholl é: viva a liberdade. Dizer viva a liberdade no sentido não de um gesto
de individualismo narcisista, mas uma liberdade que se afirma numa relação dual, numa relação de reconhecimento e de luta pela liberdade do outro, não é? Portanto, de corresponsabilização. E, portanto, aqui nestas duas posições, nós temos duas posições completamente antagónicas, não é? Só leio, só falo com aqueles que me interessam, que é do autocentramento, e que é muito uma realidade, um dos grandes perigos das nossas sociedades contemporâneas, sobretudo disseminadas pelas redes sociais, e a outra que é eu despojo-me de mim para dar a minha vida pelo outro. Ou seja, este sentido de imbricação está claramente na base da proposta de amizade social que o Papa Francisco apresenta na encíclica Fratelli Tutti, do mesmo modo que estrutura a estratégia da cultura de diálogo que no nosso mundo de muros e guerras se manifesta cada vez mais com uma força radical. Hoje em dia o diálogo é um radical, é uma estratégia radical, querer dialogar, querer sair, querer escutar. E é muito interessante que, sobretudo, toda esta perspectiva da afirmação das identidades subrepresentadas, se apresenta muito um discurso de legitimar as diferentes vozes, portanto, fazer com que a nossa voz seja ouvida e dar lugar a essa narração das vozes diferentes. Mas há uma coisa que é muito importante. Não é só importante falar, mas é importante ouvir também, ser capaz de ouvir a voz do outro. Porque a posição deste jovem estudante, que aliás é um brilhante estudante que está a acabar a tese de mestrado, eu uso sempre como um exemplo do desafio, que dizia, bem, estava muito centrado em fazer ouvir a sua voz, mas pouco disposto a ouvir a voz dos outros, não é? Portanto, esta tensão é um dos grandes problemas um dos grandes problemas e uma das grandes questões que temos que debater nas nossas sociedades contemporâneas. Porque o diálogo cultural, na verdade, só é possível a partir de uma posição de despojamento, de escuta do outro, de abertura ao reconhecimento e à justiça. A Hannah Arendt dizia justamente que cultura é entender que o outro também pode ter razão. Diz isso naquele texto sobre as origens do totalitarismo. Esta posição, que é também a do Papa Francisco, naturalmente, está hoje ameaçada por duas forças antagónicas. A cultura do diálogo, colhida, aliás, como disse o professor Paulo Fontes, por um lado, com um individualismo autocentrado, com a absolutização do self-interest que algum ultraliberalismo enunciou como estratégia dominante das sociedades abertas, por um lado, não é? Como se fazer parte de uma sociedade aberta, numa lógica liberal, se resume à defesa do self-interest, porque o meu self-interest será o do outro. Não necessariamente assim, mas sabemos que essa é uma corrente, um certo narcisismo individualista, que foi, de certa forma, absolutizado pela modernidade tardia e que provocou um backlash, uma outra reação, que não é menos perigosa para a estratégia de diálogo e que é aquela que o sociólogo francês Michel Maffezoli chamou a tribalização, portanto, a movimentação da ação a partir dos interesses do grupo, da tribo. Esta transformação decorrente da afirmação da era das identidades articulou ao mesmo tempo também uma mudança ou uma transformação de paradigma que foi anunciado, eu diria, já há mais de 20 anos, também pelo sociólogo francês Alain Touraine. Bom, em 2001 ele escreveu uma obra que se chama Um Novo Paradigma para Entender o Mundo Hoje. E Touraine anuncia, nesta obra, que o século XXI será marcado pela emergência de um novo paradigma cultural. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, analisando o passado, diz Touraine que durante, e nada contra os sociólogos, aliás, também sou sociólogo, mas o que Touraine diz é tentar limitar um bocadinho aquilo que foi uma certa dominância da sociologia e da história. Peço desculpa, professor Paulo Fontes. Se é certo que durante um longo período a realidade social foi, diz Touraine, fundamentalmente analisada sob a ótica do formante histórico-político, de um lado, questão da desordem, da guerra e a paz, o poder, o Estado, a monarquia, a república, a revolução, e portanto diz ele, o século XIX é justamente o século do paradigma histórico-político. Este paradigma, com as revoluções industrial, científica e tecnológica e a implantação do capitalismo moderno,
dá lugar a um outro paradigma, que é o paradigma dominante do século XX, que se chama o paradigma económico e social, que tem como categorias agregadoras e recorrentes de análise as classes sociais, a riqueza e a pobreza, a burguesia e o proletariado, a estratificação, a mobilidade social, a desigualdade e a equidade. Mas dizia, estes dois paradigmas estão, não quer dizer que estejam em colapso, mas estão a perder poder face ao novo paradigma emergente, que é o paradigma cultural, que é o paradigma das identidades. O que é que move, move o desenvolvimento societal no século XXI, ou que moverá, isto é escrito na viragem de século, é justamente a luta pelos direitos culturais e pelas identidades. Portanto, no fundo, também falamos aqui do novo paradigma, e este paradigma cultural assenta fundamentalmente no reconhecimento das diferentes e absolutizadas formas de pertença, seja em termos religiosos, em termos sociais, de género, no plano das práticas e dos costumes, do reconhecimento da paridade entre homens e mulheres, mas também dos direitos humanos. Portanto, ele afirma aquilo que depois muitos outros, o Manuel Castells e todos eles vão falar, que é, no fundo, o poder das identidades para modelar o desenvolvimento e as formas de evolução social. É certo, e quando nós olhamos também para a evolução do conceito de identidade ao longo do século, na teoria do século XX, observa-se uma evolução de um sentido de identidade como algo de pessoal, totalmente particular, para crescentemente adquirir um sentido de pertença coletiva. E dentro desta lógica de pertença coletiva temos novamente duas apreciações, duas percepções que também colidem entre elas. Uma, que é uma formulação mais tradicional, que olha para a identidade coletiva numa vertente sobretudo histórico-política, a tradição de Norbert Elias, que define a cultura e a identidade coletiva como uma forma de autoconsciência de um povo, e, por outro lado, formulações que consideram que qualquer identidade, seja individual ou coletiva, é sempre um discurso, portanto é sempre transitório, está sempre em curso, sempre a fazer-se, nunca é estável. Não é? Portanto, temos desde esta concepção de identidade coletiva como ligada à tradição, à evolução, uma certa estabilidade, e uma outra mais instável, seja em termos pessoais como coletivos, como algo que é fundamentalmente determinado por formas discursivas e, portanto, que está sempre a fazer-se. Associado naturalmente também a este movimento está toda a tradição e toda a tendência de digamos, o projeto e o anseio de busca de visibilidade daquilo que podemos chamar os grupos subrepresentados na estrutura social ou cultural, isto vai, ou política ou étnica, não é? Ou religiosa, não é? Portanto, vai desde a questão dos estudos de mulheres e de género, aos estudos étnicos, e, portanto, aos estudos sobre colonização, pós-colonialismo, e, portanto, no sentido de dar visibilidade e voz àquilo que eram as tais as formas de pertença subrepresentadas dentro da cultura mainstream. Assim, a noção de que qualquer identidade é inevitavelmente situada e marcada por diferentes formas de pertença, podem ser variedíssimas, sexo, a raça, a classe, a religião, concebe ao mesmo tempo, e isto é importante também para entendermos a forma como podemos dialogar com os nossos estudantes, concebe, este conceito das identidades situadas, concebe ao mesmo tempo que estas formas de pertença não são só expressão de um contexto, mas que determinam a forma como determinados grupos devem agir ou sentir. Por exemplo,
jovem, dizemos, portanto, que necessariamente o pessoal se torna social, que necessariamente uma mulher deverá partilhar a luta pelo empoderamento com outras mulheres contra o domínio masculino, como a mulher tem necessariamente, é prescritivo, no fundo não é só contextual, mas é ao mesmo tempo prescritivo, que um homem negro que está numa escala de poder inferior ao homem branco é colocado ao nível de poder inferior ao de uma mulher branca, enquanto que uma mulher negra cai abaixo das duas anteriores. E, portanto, nós estamos numa lógica de identidades tribalizadas, mas em que as formas coletivas de pertença não são apenas uma expressão de uma realidade contextual ou de formas de experiência de grupo, e marcadas, historicamente marcadas, mas passam a ser também prescritivas, ou seja, o grupo prescreve que quem pertence a esta marcação étnica, social ou religiosa deve agir desta forma. Dizia nós aprendemos muito com os nossos estudantes, um dos meus alunos, que às vezes tinha a sensação que vinha para a universidade para aprender como se devia comportar dentro do seu grupo étnico e cultural, o que é, ou seja, que os textos e que a forma como nós estudamos e olhamos para estas questões, que acabam por ser formas pedagógicas, de uma prescritiva, ainda por cima, de sentido como é que alguém partilha alguns destes experimentos deve sentir. Portanto, temos 5 minutos. Diabo, pronto. Está bem. Já estava aqui a falar da pedagogia da identidade. Ou seja, por um lado, é verdade que o direito a ter voz, aquilo que o Rumi Barra chamava o direito vernáculo à narração, o direito das identidades subrepresentadas poderem contar a sua história, é um princípio de reconhecimento que está na base de uma posição culturalista. Mas nós não podemos deixar de ter em conta que a posição cultural é por natureza cosmopolita, é por natureza, e que sem deixar de ter em consideração e em atenção aquilo que é a realidade próxima das nossas raízes, do nosso contexto, ela é local sem deixar de olhar a riqueza global e sem deixar de olhar a nossa humanidade essencial e, portanto, a nossa partilha comum. Ou seja, habitando um universo global como aquele que nós habitamos, o gesto cosmopolita, que é aquele que nós encontramos na encíclica, é contrário a todas estas posições de tribalização e é herdeiro de um olhar sobre o outro, que é de uma curiosidade infinita. Uma das coisas que eu acho muito interessantes na encíclica do Papa é uma curiosidade pelo diferente, uma procura do entendimento, seja neste texto, seja por exemplo, na exortação apostólica, querida Amazónia, uma curiosidade, um despojamento, uma tentativa de escutar aquilo que é diferente e de entender a posição do outro, e que é um gesto verdadeiramente cosmopolita. Porque, na verdade, nós temos que estar conscientes de que as culturas são, qualquer processo de construção cultural não assenta em modelos de pureza, mas que as culturas são inevitavelmente, estão imbricadas e são inevitavelmente hibridadas. Eu queria terminar mostrando-vos justamente como este discurso da hibridação não é um discurso do século XXI, nem é um discurso do século XX, nem do século XIX. E queria-vos mostrar justamente uma imagem. Portanto, esta é uma fotografia mal tirada ainda por cima, que foi tirada por mim, do Museu do Louvre, no Abu Dhabi. Mas eu queria-vos falar, são duas esculturas, uma é uma escultura romana que se chama O Orador, século IV a.C., e a outra é um Bodhisattva da Índia, da região de Gandhara, do século III a.C. E o que é que, uma das coisas que as formas positivas do Louvre Abu Dhabi faz é estabelecer
Portanto, fazer uma curadoria expositiva que não é orientada pela cronologia, nem pelas escolas estéticas, mas pela relação intercultural. O que é que estas duas estátuas mostram? Acentuam justamente a influência de uma estética e da técnica da estatuária greco-romana levada por Alexandre na sua investida asiática. Este Bodhisattva, a forma como está tratada a veste, não é uma invenção a partir do zero da cultura autóctone indiana, mas é oriunda da hibridação postulada pelos exércitos, é certo, de Alexandre, no contacto cultural. Portanto, é um exemplo de que as formas de hibridação e da inevitabilidade da hibridação cultural não é uma realidade, nem uma conquista, nem um problema do século XXI, nem do século XX, mas que a realidade verdadeira, se nós estivermos atentos e conseguirmos escutar e analisar e olhar aquilo que é a imensa diversidade cultural do nosso mundo, olhamos relações como esta, que desde no fundo, o início dos contactos entre culturas e povos, desde a bacia do Mediterrâneo até outras partes do globo. Portanto, as formas de relação intercultural e a forma como as culturas se desenvolveram tornaram autóctones e próprias coisas que foram importadas e integradas a partir de outras culturas. E, portanto, muito obrigado. Obrigada, peço desculpa. Matéria suficiente e larga para conversar. Esta proposta, esta visão cosmopolita, este lugar cosmopolita, onde podemos situar também este olhar da Fratelli Tutti e, ao mesmo tempo, este desafio da hibridação cultural, que não é de ontem, ou melhor, não é de hoje, vem de longe, como vimos. Vamos suspender agora aqui e ficar por aqui para ouvirmos agora uma segunda intervenção, que quisemos necessariamente diversa, portanto, a partir do olhar de alguém que se propõe visitar o tema a partir da antropologia política, professor Alfredo Teixeira, que é professor da Faculdade de Teologia, integra também a sua direção e integra também, já agora, atualmente a Comissão da Liberdade Religiosa, que existe no Ministério da Justiça desde 2016, e, para além da sua atividade académica reconhecida no cruzamento entre a antropologia e a arqueologia também, tem um reconhecido e premiado trabalho na área da composição musical, que é também uma das suas outras identidades, digamos assim. As nossas próprias identidades são plurais, diversas. Vamos ouvi-lo com gosto a partir do tema que nos propõe: construir lugares habitáveis. Então, muito boa tarde. Permitam-me que, antes de mais, agradeça a possibilidade de estar aqui convosco e com os que nos acompanham, enfim, de forma remota. Agradeço o trabalho dos colegas que prepararam esta jornada de Teologia Prática, que vai na sua 11ª edição. Isso tornou um marco na identidade desta faculdade. Agradeço muito a possibilidade também de partilhar esta mesa com a professora Maribela Gil e com o meu colega, professor Paulo Fontes. Enfim, verão que em alguns momentos terei alguns pontos de contacto com as ideias que já aqui foram apresentadas. Enfim, estamos sobre o mesmo título e, portanto, fazemos em parte uma viagem comum. Enfim, mas eu parto deste tópico, construir lugares habitáveis, o que implica, eu diria, perguntas que têm uma forte relação entre si. Por um lado, o que é habitar, o que é um lugar e o que torna um lugar habitável.
São perguntas difíceis e que, a meu ver, remetem para esta questão essencial, que é, enfim, o viver juntos, pensar o que é viver juntos. E é interessante, de facto, observar que, de alguma maneira, o projeto deste pontificado, do Papa Francisco, apresenta um veemente interesse por esta interrogação acerca do que torna possível vivermos juntos. Enfim, há duas categorias que se tornaram importantes e que ele reflete a partir, obviamente, da tradição e das fontes cristãs, mas abertas ao espaço de diálogo e confronto nas nossas sociedades, que é a ideia de casa comum, amado, e a noção de fraternidade. Mas repare, nós, se calhar, muito habituados ao espaço católico e à sua linguagem, se calhar achamos que esta linguagem vai por si, mas de facto não são termos em si pacíficos. Para já, casa, os antropólogos mostraram-nos que a etnografia das casas é normalmente o lugar onde podemos encontrar a diversidade dos mundos. A casa como uma espécie de espelho ou de concentração daquilo que, em muitos casos, acontece no mundo de forma muito diversificada. No entanto, repare, chamamos-lhe casa comum. A casa normalmente serve para organizar as singularidades, serve para resguardar, para proteger, mas aqui ela é pensada como casa partilhada. Portanto, associar casa a este atributo comum não é, em todo o caso, alguma coisa que vá por si, tem que ser pensado e construído. Por outro lado, a própria ideia de fraternidade, eu recordo-me, por exemplo, que algumas reações no meio protestante a este texto do Papa Francisco são reações de alguma desconfiança, porque o termo fraternidade, enfim, no texto do Papa Francisco, é construído a partir, no fundo, de um paradigma criacional, a fraternidade construída a partir, no fundo, da ideia de criação. No entanto, em certos contextos protestantes, a teologia da fraternidade é essencialmente batismal, e, portanto, a ideia do irmão a partir da condição cristã tem como tópico fundamental algo que diferencia, que divide. Portanto, de alguma maneira, acho interessante refletir nestas ambiguidades de conceitos que às vezes podem parecer impossíveis, porque nos obrigam a pensar que são conceitos que são tarefas. Não é? São conceitos que nos obrigam a pensar aquilo que é a tarefa deste viver em conjunto. E, de facto, eu comecei por trazer esta imagem, que é uma imagem recolhida pela enfim, uma guarda fronteiriça italiana. Enfim, todos reconhecemos o que são estas imagens do Mediterrâneo, e, de facto, a pergunta que podemos fazer é o que é habitar, o que é um lugar, se este barco é um lugar, e, de alguma maneira, o que é este barco naquilo que são os problemas que, de facto, descrevem a nossa contemporaneidade. É claro que este barco transporta a memória de traumas, de dores, transporta também o desejo de um lugar habitável. Ora, de facto, sendo a nossa sociedade uma sociedade cada vez mais de fluxos, de dimensões que se explicam pela própria transnacionalidade desses fluxos, de facto, como aliás a professora Isabel Gil aqui observava, o problema da identidade e o problema da diferença tornou-se crucial na nossa experiência contemporânea. E por isso o que eu vos proponho é uma espécie de sinodalidade agora, ou seja, eu vou convocar algumas pessoas com quem quero dialogar para, de alguma forma, quase me aproximar a este problema de uma forma poliédrica, porque talvez só assim possamos começar a responder a estas perguntas tão complexas. Bom, de facto, o título desta mesa remete claramente para a obra do sociólogo francês Michel Machiavelli,
que desenvolveu este conceito de sociedade tribal, que eu julgo, talvez melhor, um conceito de sociedade de neotribos, e não se trata, de facto, da recuperação de uma imagem de uma sociedade tradicional. Estas neotribos não são as tribos de que os antropólogos falaram, enfim, no início da antropologia. Ele cria, aliás, um neologismo socialidade, para traduzir o que é esta sensibilidade coletiva pós-moderna, que seria caracterizada por um certo declínio do individualismo e um ressurgimento do ideal afetivo de proximidade. Uma espécie de estar juntos, mas centrado na experiência emocional como traço fundamental de religação. É, portanto, um tipo de vinculação frágil, como é próprio da vinculação que se estabelece a partir desse plano emocional. Neste campo de observação, o sociólogo francês inclui o fenómeno de recomposição de formas de solidariedade aparentemente tradicionais, como o desenvolvimento das festas de bairro, o favorecimento do espírito dos lugares, o crescimento das estruturas locais de ajuda e integração, a diversificação de trocas não comerciais, trocas entre indivíduos, sem as mediações mercantis, ajuda mútua, segundo lógicas de vizinhança, entre outras. Nesta via interpretativa, seria uma forma de resistência à representação atomística das relações sociais, nas quais os indivíduos se encontram reduzidos a uma determinada função dentro de um sistema. O sujeito pós-moderno, na sua ótica, está ancorado em coletivos múltiplos, mas efêmeros, desempenhando um papel em vez de ocupar propriamente uma função. Estas novas tribos são caracterizadas por uma grande instabilidade, uma especificidade que as afasta, obviamente, do tribalismo que conhecíamos nas sociedades tradicionais. Estas novas tribos não são, de facto, estáveis. As pessoas que compõem estas tribos podem circular de uma para outra, algo impossível no tribalismo pré-moderno. No entanto, a instabilidade constitutiva da tribo pós-moderna, a efemeridade da filiação, não impede, de alguma maneira, o investimento afetivo e a participação motivada dos seus membros. Nisso repousa este tipo de coesão grupal, e é isso, no fundo, que Maffesoli quer mobilizar com a metáfora da tribo. Interessa-me, talvez, sublinhar aquilo que diz respeito, sobretudo, aos efeitos políticos deste neotribalismo. A hipótese interpretativa de Maffesoli pode ajudar a compreender a dificuldade de funcionamento das nossas instituições herdeiras da modernidade, que geriam, no fundo, a nossa experiência de estar juntos. Instituições como os partidos políticos, os sindicatos, também as igrejas. Isto apresenta, no fundo, um duplo obstáculo. De um lado, os indivíduos deixam de apoiar instituições cuja lógica é estranha. Por outro, estas instituições perdem a sua legitimidade prática. Neste cenário, a pessoa neotribal, na sua relação com as instituições, vive uma espécie de comensalismo. Faz uso do que elas oferecem, mas sem se implicar e sem contribuir para o seu funcionamento. A sociedade neotribal desconfia do vocabulário da modernidade política, cidadania, contrato social, sociedade civil, projeto. São ideias que já não têm a mesma capacidade mobilizadora, mesmo se grande parte dos agentes da política institucional o continuam, de alguma forma, a ignorar. Creio que a proposta do Maffesoli encontra, por exemplo, uma particular realização nas chamadas novas adolescências, que a partir dessa lógica de conectividade que as descrevem, facilmente constroem entre si relações muito marcadas por este imperativo da emocionalidade, mas fortemente autocentradas. Nesse sentido, mostro-vos o resultado de um projeto
que aconteceu em Estrasburgo, uma dinâmica de catequese que reuniu primeiro igrejas protestantes e depois se tornou um projeto ecuménico. E tratava-se de um projeto que tinha como mediação fundamental para a transmissão da fé a experiência estética. Tratava-se aliás, de um conceito desenvolvido por um artista plástico que foi, enfim, cooperante neste projeto. O projeto consistia em transformar uma qualquer pequena caixa metálica num objeto de arte e a seguir inseri-la num circuito de dádiva e de troca. O objetivo era fazer daquela caixa a última coisa que nos resta quando tudo desaparece à nossa volta. Conseguiram um conjunto de 350 kits feitos pelas crianças e foram enviados, enfim, para Kinshasa, para um centro de acolhimento de crianças sem abrigo e que, de alguma maneira, promoveram uma lógica de troca, porque, obviamente, também essas crianças em Kinshasa fizeram o seu kit artístico de sobrevivência. De alguma maneira, esta experiência ajuda a perceber como, de alguma maneira, a experiência de intensificação emocional nesta relação pode, em todos os casos, quando, enfim, construída num projeto que seja excêntrico, que obriga a sair de si, se pode tornar, em todo o caso, um lugar de experiência do que é este viver juntos, neste caso incorporando a própria distância como um lugar que é possível, ou uma determinação que é possível vencer. Bom, o meu segundo interlocutor é talvez um interlocutor esperado, neste meu projeto de sinodalidade convosco, que é o Amin Maalouf. Enfim, todos conhecerão este escritor libanês que se refugiou em Paris com a família para fugir à guerra civil no Líbano, em 1976. Ele, para além do seu trabalho de ficção, escreve alguns ensaios e alguns deles muito pertinentes para a questão que aqui nos convoca. Enfim, no conhecido livro Identidades Assassinas, ele procura refletir sobre a sua própria experiência de conflito, mas, enfim, comparando-o com outros conflitos, e a reflexão dele é, de facto, uma reflexão sobre a identidade, mas uma identidade de alguma forma biografada. Enfim, tentarei explicar isto. No fundo, de facto, para ele a identidade tem que ser vista sempre como complexa, em todo caso decisiva, para comunicar e respeitar os outros, para se relacionar com os outros através de diferentes dimensões partilhadas e não para matar os outros em nome dessas diferenças. Amin Maalouf define a identidade como aquilo que faz com que eu não seja idêntico a qualquer outra pessoa. Bom, mas o que é de facto isso que faz com que eu não seja idêntico a qualquer outra pessoa? O desafio que ele nos deixa é este. A identidade de cada pessoa, escreve o Maalouf, é constituída por uma multidão de elementos que incluem a pertença a uma tradição religiosa, uma nacionalidade, por vezes duas, no caso dele, um grupo étnico ou linguístico, uma família mais ou menos alargada, uma profissão, uma instituição, um meio social, enfim, uma região, ser sócio de um clube de futebol, enfim, trabalhar numa empresa, pertencer a um grupo de amigos, pertencer a uma comunidade de pessoas que partilham os mesmos interesses, as mesmas preferências, enfim. Tudo isso faz desta identidade, obviamente, uma pluralidade irredutível. Ora, o desafio que ele lança é que cada um destes elementos seja, no fundo, a ponte para as diferenças que habitam também a identidade dos outros. As várias pertenças de cada um não têm a mesma importância, é óbvio, mas são, de facto, um terreno de oportunidade para o diálogo com os outros. Certas pertenças que foram importantes num dado momento da vida podem até deixar de ter a mesma importância anos mais tarde, mas de alguma maneira continuam a fazer parte dessa identidade. Maalouf dá um exemplo significativo relacionado com o conflito nos Balcãs, e passo a citá-lo. Se em 1980 perguntássemos a um homem de Sarajevo quem és tu,
ele teria respondido certamente com orgulho: sou jugoslavo. Se pedíssemos mais detalhes, ele deveria ter acrescentado: vivo na República da Bósnia-Herzegovina e venho de uma família de tradição muçulmana. 12 anos mais tarde, o mesmo homem teria respondido à mesma pergunta sem hesitação: sou muçulmano. Talvez já tivesse deixado crescer a barba. E vive na Bósnia. Ou talvez respondesse: sou bósnio. Acrescentando: sou muçulmano, europeu, e espero um dia ser membro da União Europeia. Determinar a própria identidade é, na opinião de Malouf, um exercício complexo, mas necessário para descobrir a sua unicidade e as pertenças partilhadas com as quais outras pessoas, partilhadas com muitas outras pessoas de muitos outros grupos étnicos. A título de exemplo, ele faz a sua própria biografia, recordando que vem de uma família originária do sul da Arábia, mas, enfim, vivendo num meio marcado pelo Islão, ele e a sua família são cristãos e, portanto, se tem uma relação com o mundo árabe por via dessa origem, tem também uma relação com o mundo cristão na sua diversidade. Por outro lado, a língua árabe dá-lhe acesso a um universo cultural e é a língua francesa na qual se exprime em boa parte da sua escrita, dá-lhe acesso a outros mundos. E esses mundos fazem todos parte dele e cada um desses mundos pode ser a ponte com a pluralidade do mundo dos outros. De alguma forma, para ele, as identidades tornam-se assassinas quando se fecham sobre uma das suas dimensões e quando essa dimensão passa a dizer tudo aquilo que a pessoa é e torna-se, portanto, um lugar de agressão, um lugar de proteção e um lugar de agressão. A este propósito, deixo-vos uma célebre fotografia da Annie Leibovitz, que, enfim, com a Susan Sontag estava a dado momento em Sarajevo, e num dos trânsitos pela cidade aconteceu que uma arma foi disparada perto do cabo delas, quando passavam, atingindo um adolescente que andava de bicicleta. Elas levaram o rapaz até ao hospital, mas ele não resistiu e morreu. A fotografia mostra, de facto, apenas a bicicleta no chão e a pincelada curva de sangue que o corpo deixou no asfalto. O corpo não é sequer mostrado, é apenas sugerido, mas, de alguma maneira, parece quase um belo, mas um belo infame, porque nos descreve um horror que é o horror das identidades assassinas, que converteu cada um daqueles cidadãos que partilharam um espaço comum, num dado momento, converteu cada um deles num atirador furtivo. Talvez mais rapidamente convoco enfim, mais um companheiro para este caminho, o Amartya Sen, como sabem, ganhou o Prémio Nobel da Economia em 1998, com o livro O Desenvolvimento como Liberdade, e de facto, neste caso, este intelectual define a liberdade como o fim e o meio para promover o desenvolvimento humano sustentável. A liberdade traduz-se, na sua ótica, na possibilidade de fazer escolhas responsáveis e de aproveitar as oportunidades que existem ou podem ser criadas para satisfazer necessidades e aspirações. A expansão da liberdade é concebida como a prioridade do desenvolvimento e consiste, na sua ótica, fundamentalmente, na remoção dos fatores, seja a doença, a fome, a falta de educação, o desemprego, enfim, os fatores que, de alguma forma, diminuem a capacidade das pessoas de fazerem as suas escolhas e aproveitarem as oportunidades disponíveis. Vou apenas salientar um dos aspectos, enfim, do seu programa de pensamento bastante comentado e conhecido, chamando a atenção para um aspecto que me parece crucial nesta trajetória que estou a fazer e que aí transcrevo neste slide, que é esta ideia de que a identidade que temos não é uma questão de escolha, mas uma questão de descoberta. A ideia de que, no fundo, a identidade é uma tarefa, não é algo totalmente dado,
não é algo que seja refletido apenas a partir de substratos, de uma memória que se transporta, mas que é também uma descoberta. E é nessa descoberta, de alguma forma, que eu diria que a sua posição se aproxima da posição do Amin Maalouf, na linha em que também ele vai valorizar muito a variedade das pertenças que nos descrevem. E também ele, por exemplo, comentando o genocídio que os Hutus cometeram contra os Tutsis no Ruanda, ele faz notar que foi a sobrevalorização e manipulação da pertença Hutu que desencadeou o genocídio. Se de outro modo fossem valorizadas outras pertenças, como o ser da mesma região, da mesma cidade, ser ruandês, ser africano, ter andado na mesma escola, pertencer à mesma religião, ter a mesma profissão, gostar da mesma música, falar a mesma língua, porventura não teriam sido viáveis, ou não teria sido viável a construção daquela simetria violenta. A este propósito, deixo-vos apenas com 2 exemplos curiosos. Um manual de história que foi construído por uma equipa francesa e uma equipa alemã, enfim, foi editado quer em francês, quer em alemão. Como sabem, obviamente, no espaço europeu, estes 2 espaços nacionais viveram muitas vezes uma memória conflitual, e a ideia foi construir uma história que pudesse traduzir os pontos de vista mútuos, aquilo que cada um de nós, em cada um dos lugares, vê nestes acontecimentos. Eu julgo que nos falta qualquer coisa disso em relação a Portugal, em relação às nossas origens, às origens da nossa nacionalidade. Um outro projeto, infelizmente abortado, o projeto de uma construção conjunta de uma história para o território palestinense, construída também por historiadores israelitas e historiadores palestinianos. Foi um projeto apoiado internacional, enfim, penso, se me recordo bem, por uma instância da Organização das Nações Unidas, mas que em todo o caso acabou por não encontrar capacidade de se efetivar, tendo em conta enfim, a natureza do conflito que conhecemos. Aproveitando os 5 minutos que me restam, enfim, não poderia deixar de trazer alguém que é uma voz um pouco diferente no que toca à reflexão sobre este problema. Estou a falar do rabino, enfim, pensador judeu, Jonathan Sacks, que de facto traz para esta reflexão, eu diria, o contraponto do tribalismo, mas, de alguma maneira, arriscando dizer que esse contraponto pode ser ainda mais pernicioso que o tribalismo. E, de facto, o problema da diferença coloca-se, neste caso, no seio de uma discussão entre o suponho que sim, deve estar resolvido o problema. De facto, eu diria que a sua posição é claramente judaica. Enfim, para ele Deus é universal, mas as religiões são particulares. A religião é a tradução de Deus numa língua concreta, na vida de um grupo, uma nação, uma comunidade. As religiões criam identidades e as identidades supõem diferenças. Assim, para este pensador judeu, o tribalismo não é o único perigo para a modernidade fragmentada. A antítese do tribalismo, o universalismo, pode ser igualmente uma dinâmica ameaçadora. Se aquilo que temos em comum é verdadeiramente o que importa, o risco da desvalorização das diferenças é enorme, na sua perspectiva.
A isso ele chama o espírito de Platão, essa redução do plural ao uno, ilusão que nos faz perder a perspectiva de que toda a diferença é insubstituível. Ele faz, aliás, isso comentando uma célebre composição visual que todos conhecemos. De alguma maneira, fica-nos a pergunta, na sua proposta, sobre se estamos condenados a viver entre o universalismo que destrói a diferença e a diferença que, em todo o caso, parece exigir a eleição, nessa perspectiva judaica. Apesar de procurar construir uma ética da dignidade da diferença, ficam muitas interrogações acerca do plano em que essas diferenças podem dialogar e construir espaços partilhados. Aliás, o confronto seria interessante com um filósofo marxista, o Alain Badiou, que lê precisamente o universalismo paulino como uma espécie de universal diagonal em relação tanto aos sujeitos quanto às comunidades, na direção de uma conversão, ou seja, a possibilidade do universalismo que não é a absolutização do que já somos, mas que nos convida a uma conversão. Parece-me que poderia ser um diálogo interessante que não vou poder fazer aqui. E vou terminar com o último interlocutor, mais recente, e que, a meu ver, fecha um arco interessante quando relacionamos com o Machiavelli. Convoco, portanto, para esta discussão a reflexão deste filósofo de origem coreana, Byung-Chul Han. Em 2016, no ensaio a que deu o título A Expulsão do Outro, logo no primeiro capítulo, ele trabalha um problema que denomina o terror do idêntico. No quadro do seu habitual pessimismo, um pessimismo que ele trabalha como método, penso que é de algum modo, de alguma forma, o corolário da tese do Machiavelli, porque, de facto, Han é muito direto. Os tempos em que o outro existia passaram. Esta profecia de tipo nietzschiano, enfim, não a morte de Deus, mas a morte do outro, sinaliza a proliferação do idêntico como uma patologia social. O signo patológico dos tempos atuais não estaria na repressão, mas na depressão, ou seja, na sua perspectiva, a pressão não vem do outro, mas vem do interior. Viajamos por toda a parte sem fazer a experiência da heterogeneidade dos lugares, buscamos ansiosamente estímulos, mas permanecemos idênticos nós próprios, acumulamos amigos e seguidores sem nos encontrarmos com ninguém. A interconexão digital não facilita o encontro com os outros diferentes. Servem para nos encontrarmos com o idêntico, uma espécie de autopropaganda que nos doutrina com as nossas próprias ideias. O idêntico não dói. No lugar da dor temos o gosto, ou o gosto, que nos continua precisamente a realizar no idêntico. Enfim, esta gravura de um cartunista muito conhecido, que representa, no fundo, a conectividade a partir da ideia de isolamento, é um paradoxo curioso. E deixo-vos com aquilo que talvez venha a ser refletido de forma mais continuada em sessões seguintes, que é uma possibilidade de diálogo do cristianismo com este problema a partir desta experiência crística que é o ecce homo. E por isso deixo-vos apenas esta escultura do ecce homo, do Mark Wallinger, em tamanho natural, sem a grandiosidade das estátuas dos heróis. Enfim, ele colocou esta estátua num dos plintos de Trafalgar Square, aumentando ainda mais a sensação de impotência e fragilidade daquela figura impassível, enfim, na aceitação, na piedade e na visão de um fim que aceita. Tão pequeno, comum e sem glória, um nada, comparado com os reis e generais que nos outros plintos e na coluna no centro da praça se apresentam em poses heroicas e arrogantes. De alguma forma, recuperando para a interpretação desta escultura a perspectiva girardiana do cristianismo como um lugar de revelação do Deus das vítimas, de alguma forma, talvez possamos
incorporar neste diálogo acerca dos lugares habitáveis, na diferença, na identidade, a perspectiva do lugar da vítima. Do lugar que nos apresenta ao mundo a partir desse lado B, enfim, agora que os vinis regressaram, esta metáfora já volta a ser compreensível, esta leitura do mundo a partir de um lado B e que, no fundo, pode renovar o nosso próprio olhar sobre as experiências que fazemos. Muito obrigado. Bom, temos aqui matéria que nos aponta para uma hermenêutica plural, digamos assim, sobre as dificuldades e as tensões deste habitar em comum. Foram identificadas as tensões, os tribalismos, os neotribalismos, por um lado, as identidades absolutas, por outro, foram referenciadas portas, pistas, saída, talvez, o diálogo, essa estratégia radical. E foi sublinhado aqui um aspecto que eu gostava de trazer para o debate e de sugerir, que é, no fundo, esta dimensão pedagógica, vamos lhe chamar assim, de como é que, a partir desta densidade, desta dramaticidade, para não dizer deste sentido trágico que habita, ou que atravessa a nossa percepção do mundo, que humanidade é possível. Sendo que já estou aqui a usar um universal. Mas a nossa linguagem também pressupõe essa relação do particular com os universais. Portanto, a palavra a quem está em casa, a palavra à sala, e o diálogo também se poderá fazer aqui na mesa. Mas, desde já, pelo menos, questões, pontos de esclarecimento, ao menos, de comentário. Desde logo eu atrevia-me a pedir à sala, estão aqui alunos de várias quartas etárias, com várias experiências, vindos de geografias diferentes. Como é que vocês reagem a esta proposta de leitura que é feita sobre a realidade do mundo de hoje? E em contraponto ou em diálogo com aquilo que é proposto na Fratelli Tutti, essa dimensão da abertura e do habitar uma casa comum. Isto tem sentido? O que é que vos parece? A pergunta também está para todos os que estão online, portanto é possível, pedindo a palavra aos nossos anfitriões, ser concedida. Basta que assinalem ou escrevam no chat. O professor Juan dará a palavra. Podem também levantar a mão, se quiserem, que eu vejo daqui. Acho que ficaram todos arrasados. Isto é Os espíritos das identidades que nós não quisemos, não é? Eu posso fazer um comentário. Então, para quebrar o gelo. É só para quebrar o gelo mesmo, porque aqui o professor Alfredo Teixeira perguntou o que é um lugar e o que é habitar um lugar. E eu acho que ficou subjacente uma outra pergunta que estava lá, mas que não foi dita assim, é quem é que chega para habitar, não é? Quem é o protagonista deste habitar? E aí entram estas identidades. E penso que, mesmo quando agora o professor Paulo Fontes dizia a humanidade já está no universal, a humanidade é uma palavra universal, mas ela não é necessariamente unívoca, não é? A humanidade, daquilo que entendemos, é plural. E eu acho que essa não pode ser nunca uma hesitação, mesmo quando há propostas de uma casa comum. E é a própria diversidade que faz parte da identidade, desta identidade.
eu queria destacar aqui do que eu vi, neste caso do professor Alfredo Teixeira, esta ideia de que afinal, esta ficou assim na minha cabeça, os conceitos são tarefas, porque eu acho que ambas as apresentações nos deixaram aqui realmente trabalho, o que é um desafio, mas o maior desafio nós pensarmos, e acho que vamos ouvir isto, espero que vamos ouvir isto ao longo dos dias, é que estas coisas são ideias e as ideias são fundamentais, mas elas estão em diálogo com uma realidade. Portanto, aquelas três propostas do Romano Guardini, se não estou em erro, sobre temos de olhar para as ideias e para estes conceitos como tarefas, não só para nós pensarmos, mas ao serviço das pessoas. E eu acho que estas encíclicas do Papa Francisco, as encíclicas sociais, salientam sobretudo isso, não é? Do serviço. E eu acho que esse foco nos permite olhar para o barco, esta fotografia que o professor Alfredo Teixeira nos mostrou, uma fotografia que já se tornou icónica, como outras. Aquela da bicicleta fez-me lembrar umas fotografias que vimos, infelizmente, há pouco tempo, das malas de viagem, dos carrinhos de bebê abandonados na estação de comboios na Ucrânia, apenas também com o lugar vago das pessoas ocupado por manchas de sangue, e infelizmente a invisibilidade também nos traz a visibilidade da tragédia, mas fiquei aqui com uma série de tarefas e acho que este foco nas pessoas é aquilo que nós vamos ouvir estes dias e que deve estar sempre presente. Portanto, agora que já quebrei o gelo, podem vir as perguntas. Há aqui uma pergunta da Maria Nogueira. Uma online e outra aqui em sala. Online, Okay. por favor. Penso que se Maria... identifica quem falou em sala foi a professora Inês Copada. A Maria Nogueira pergunta, não dirige a ninguém em especial, que passos é que, na vossa opinião, as nações ou grupos sociais ou religiosos ou culturais ou políticos deveriam dar para construir o tal mundo mais fraterno que o Papa propõe? Muito obrigado. Voltamos à sala, por favor. Eu queria começar com uma frase. Mais alto, por favor. Eu queria começar com uma frase que a professora o seu aluno dizia: não me interessa conversar com quem não pensa como eu. E eu acho que vivemos numa Europa que, de certa forma, isto é muito atual no século XXI. E depois de ter ouvido a professora Isabel e ter ouvido a professora Alfredo, a Europa, desde a minha vivência, e começa muito novo, mas vejo uma Europa que faz alguma seletividade a acolher, por exemplo, os imigrantes e os refugiados. E podemos ver neste momento a guerra na Ucrânia e os imigrantes que chegam na guerra da Ucrânia, mas também podemos ver que do norte da África também chegam refugiados, fugidos de tráfico de órgãos, tráfico de seres humanos, e que de certa forma não têm tanta visibilidade como neste momento a guerra na Ucrânia. E eu pergunto-me, há seletividade? Há diferenças entre um refugiado ou um imigrante que vem de raça branca e um de raça negra? Deixo esta questão. Muito obrigado. Vamos com estas duas questões voltar à mesa para descansarmos. Por favor, professor. Muito obrigada. Duas coisas. Uma primeira que se calhar atravessa as duas questões e que tem a ver com a questão da comunicação e da linguagem. Eu creio que a senhora Carlos também, e o Papa também está bastante atento a esta questão. Uma das mudanças paradigmáticas e uma das mudanças culturais que temos vindo a acompanhar há cerca de 100 anos para cá é uma alteração das estruturas de comunicação, de um mundo fundamentalmente construído a partir da verbalização, de uma realidade e de um entendimento com o real fundamentalmente assente na verbalização, uma compreensão do mundo assente no verbal e no texto, não é? Aliás, a nossa cultura parte desta
questão visual, esta questão textual. Portanto, podemos ir desde as origens religiosas do texto dos evangelistas, até passando toda o pensamento, até chegarmos num arco quase de 2000 anos, até ao estruturalismo francês e ao Barthes, portanto diz que toda a imagem se quer verbalizar. Portanto, nós fomos a um desenvolvimento e uma estruturação da cultura ocidental, baseada nesta lógica do logos, da palavra, não é? Da construção, no entendimento do mundo a partir de uma tentativa da verbalização, compreensão sempre para uma forma de comunicação, que é aquela que muitos dos nossos alunos têm, se calhar vocês que estão aqui nesta sala também, eminentemente visual. Quando nós olhamos para as plataformas digitais, pensamos não tanto no Facebook, mas no Instagram, por exemplo, e outras formas, não é? Há um modelo de comunicar que se situa aquém do verbal. E nós estamos ainda a tentar perceber o que é que isso significa, qual é o impacto real, como é que isto tem impacto nas formas de sociabilidade, nas formas de relação, nos modelos de relação. Eu agora volto ao tal texto do Walter Benjamin, em 1932, quando ele fala da guerra, e diz: uma das coisas que se perde é a capacidade de comunicar a experiência. Os soldados que vêm da guerra, aqueles que sobrevivem, que passaram o trauma, não falam, falam menos, da capacidade de comunicar, de verbalizar o trauma. Nesta incapacidade de se estabelecerem pontes, dos caminhos que o Papa quer construir, onde é que se começava, era uma das perguntas, é pelo desenvolvimento da capacidade de entendimento, da aproximação, de saber escutar a linguagem do outro, verdadeiramente reaprender o modelo de comunicar, porque quando nós falamos no diálogo cultural, o diálogo faz-se, não é um conceito vazio, não é? É situado, é contextualizado e faz-se através de uma forma de mediação. Creio que um dos caminhos para, de facto, nós podermos melhorar o mundo em que vivemos, é um ponto, se calhar, é uma posição profundamente académica, mas com implicações políticas. Acho que é entender, voltarmos a aprender a comunicar, a ouvir, a escutar, a entender, e ultrapassarmos, no fundo, este abismo, desta pobreza, que é uma pobreza de experiência, que se manifesta depois na capacidade de chegar ao outro. E essa parece-me que é uma das questões centrais, e que temos, no fundo, os discursos paralelos, que se exprime, por um lado, tanto na ausência de comunicação, como numa hipercomunicação, que é ao mesmo tempo uma forma de disseminação de falsidade, não é? Portanto, de uma comunicação fora de controle. Portanto, temos os dois aspectos. Ou o não comunicar, o não falar, o não entender, ou então uma comunicação excessiva, que tem como objetivo justamente tornar impossível o diálogo. Portanto, entre as coisas, exatamente. Não é? A questão dos refugiados e olha, eu devo dizer que relativamente a esta questão da seleção das vítimas e da qualidade das vítimas, há muitos autores que têm falado disso em situações muito distintas, e agora na questão da guerra da Ucrânia esta matéria volta a ser debatida, tentando comparar, no fundo, a situação de migrantes etnicamente diferentes dos europeus face àquilo que é a situação dos refugiados de guerra. Eu creio que esta é uma discussão árida, na verdade, porque se nós estamos a querer, nós não podemos, digamos, uma posição de diálogo cultural
não pode, eu diria, assentar numa diferenciação das vítimas, numa hierarquização das vítimas. Uma proposta de acolhimento, o facto de haver um acolhimento dos refugiados ucranianos, não podemos comparar aquilo que é incomparável. As condições de migração, de pobreza absoluta, de tortura, de violentação das pessoas que vêm da África e que têm que ser acolhidas e que devem ser acolhidas no seu contexto próprio, não podem ser comparadas de uma forma simplista com aquilo que é o acolhimento dos refugiados ucranianos, ou dos afegãos, ou do Iraque, de outras situações de guerra. As estratégias de acolhimento têm que ser, eu diria, focadas dentro daquilo que são as possibilidades dos países. Nós sabemos também que os problemas da migração, do exílio e da guerra tratam-se nos contextos onde essas situações existem, seja no contexto do teatro bélico de guerra, não é? Seja em África ou no Afeganistão ou noutras. Há um livro muito interessante de uma autora indiana que tem este seguinte título: Nós estamos aqui porque vocês estiveram lá. Ou seja, falando da questão dos refugiados da África, do Médio Oriente, da Ásia. Ou seja, a Europa tem que assumir as responsabilidades daquilo que fez em contextos geográficos diferenciados. E, portanto, tem que desenvolver estratégias que passarão necessariamente pelo acolhimento, por um lado, mas também estratégias de construção e reconstrução, não é de intervenção bélica, que não tem, em segunda linha, ou como linha de orientação, investimento na reconstrução e na capacitação dos países. Nós temos aqui a professora Inês Espada de Vieira, que estava a acompanhar as iniciativas para os refugiados, nomeadamente com os refugiados afegãos. Quer dizer, a tragédia da intervenção no Afeganistão, a absoluta tragédia, com um investimento bélico absolutamente impensável, comparado com aquilo que foi o investimento na reconstrução do país. Quer dizer, aí vemos a razão pela qual temos uma onda de refugiados afegãos. Quer dizer, e porquê é que aconteceu o que aconteceu agora com a tomada do poder pelos talibãs? É uma situação completamente diferente daquela que está a acontecer na Ucrânia. Portanto, eu acho que, tendo em atenção que é importante que não façamos, digamos, diferenciação entre refugiados, eu creio que é para nós uma falsa questão estarmos a querer comparar, ou temos que olhar as realidades no contexto em que elas se desenvolvem e desenvolver a melhor estratégia para acolher. Não é produtivo, digamos, para aquilo que nós precisamos de fazer, para a ação, estabelecer ou chamar a atenção para comparações que não são úteis para aquilo que é a estratégia que nós temos que desenvolver, que é necessariamente acolher os refugiados de guerra ucraniana, como iremos e deveremos acolher os que vêm do Norte de África ou de outros espaços, dentro, necessariamente, das possibilidades do contexto em que nós nos situamos. Muito obrigado. João Teixeira. Muito brevemente, enfim, quando nos é feita uma pergunta, o que é que devemos fazer, nós ficamos sempre engolidos pelo vasto mar que temos pela frente, e por isso talvez seja melhor começar por um lugar. E uma vez que aqui nesta sala, e se calhar ouvimos, temos várias pessoas ligadas à educação e à sua transformar-se
enfim, para serem profissionais neste mundo. Eu penso que, por exemplo, pensar esta questão na escola é absolutamente decisivo. A escola hoje fala muito de todos esses problemas de cidadania e coisas similares, mas, a meu ver, não o faz de forma a que haja alguma transformação. Naquela linha que eu recordava do Alain Badiou, que fala do universalismo cristão, ou paulino, nesta ótica de algo que nos atravessa e nos transforma, eu acho que em muitos casos isso faz parte de uma espécie de paisagem em que nos movemos sem que verdadeiramente isso nos transforme. Talvez a escola pudesse ser um lugar onde este problema pudesse ser uma prioridade. Segundo aspecto, eu não desenvolvi suficientemente aquela ideia do Ecce Homo, mas eu acho que a experiência cristã traz uma coisa que é difícil de pensar, mas que é a própria possibilidade do humano simplesmente humano. A figura do Ecce Homo é, de alguma maneira, o humano simplesmente humano. O humano que não precisa, para se qualificar, em última análise, da diferença, precisa essencialmente do reconhecimento enquanto tal. E isso, eu penso que seria uma perspectiva interessante para abordarmos estes problemas do acolhimento do outro, do diferente, do estranho. Obviamente, quanto mais estranho, mais difícil é o seu acolhimento. E esta ideia de um humano simplesmente humano, a meu ver, é um universal, mas não no sentido do Jonathan Sachs. Não é um universal limitador, não é um universal totalizante, é um universal aberto, porque de alguma forma se enraiza naquilo que a experiência humana tem de mais irredutível, que é essa experiência precisamente da vítima, da impotência, e que a partir desse lugar de impotência consegue ressignificar o mundo. Portanto, é uma linguagem muito estranha esta que o cristianismo traz para este debate, mas eu acho que é essa estranheza, de alguma forma, é essa estranheza que é fecunda. Não vamos acabar aqui, este é apenas o começo, precisamente há uma progressão também nos temas das próximas sessões, para chegarmos à última e tentarmos repensar esta noção de um bem comum. O que é que pode ser isso? Eu, no entanto, não resisto a chamar a atenção a partir do que está aqui a ser dito para duas notas que foram aqui ditas, duas palavras que foram aqui invocadas. A primeira tem a ver com o processo de sinodalidade, ou seja, aquilo que a professora Isabel Gil dizia de outra maneira, a necessidade de escuta e de reconhecimento. E isso que está a ser feito e proposto ao nível da dinâmica eclesial pode ser um bem maior para a sociedade. Eu acredito nisso, confesso, porque creio que nos faltam na nossa sociedade espaços exatamente onde este humano simplesmente humano se possa não apenas dizer, mas reconhecer na multiplicidade das diferenças e do caminhar. A outra nota é para dizer que esta expressão amizade social, ela já comporta várias pistas, também diríamos, de resposta. Porque há diferença, por exemplo, daquilo que Paulo VI nos anos 60 falava, que era um universal, a civilização do amor. Aqui estamos numa lógica relacional, que pretende envolver a partir do lugar que é aquilo em que cada um de nós está. E eu penso que este é também o desafio que nos é posto e que esta expressão, que é muito eclesial, da sinodalidade, pode ganhar um conteúdo político e social com pertinência, precisamente para se fazer caminho, abrir caminho. Portanto, o convite é a todos os que estão online e na sala, que no próximo dia 28 de abril, portanto daqui a 2 dias, à mesma hora, possamos estar presentes, neste caso apenas online, a sessão decorrerá completamente online. Depois, no dia 30 de abril, amanhã desse dia, terá 2 sessões, será amanhã de sábado, as inscrições continuam abertas e, através, portanto, dos canais que já são conhecidos, quem ainda não teve a ocasião de se inscrever nas outras sessões,
pode ainda fazê-lo e divulgar junto dos amigos, colegas, familiares, serão bem-vindos. Obrigado pela paciência, passámos uns 10 minutinhos, mas creio que foi proveitosa a sessão. Um bom final de dia para todos e até daqui a 2 dias com outros colegas, outros convidados. Muito obrigado, professora Isabel Silva, professor Alfredo Teixeira.